Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NFL. Na primeira parte do programa, eu e o Caio Miari vamos falar sobre as mudanças e as não mudanças nas regras da NFL. Não mudanças no sentido de o que foi votado e não passou. Tivemos algumas notícias importantes quanto a isso, principalmente o Tush Push, né? O polêmico Tush Push. Na segunda parte do programa, que será na íntegra apenas para os apoiadores, faremos mais um episódio da nossa série de Top 5, dessa vez linebackers, né? Uma das posições mais famosas do futebol americano e que eu tenho certeza que vai ser uma que eu e o Caio vamos discordar bastante, porque é uma lista bem aberta, eu diria, fazendo a lista que eu tive bastante dificuldade. Caio, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes num dia histórico. É a primeira vez que eu gravo um episódio do podcast Cara dos Esportes. Primeira vez que eu gravo um podcast com o Tottenham sendo campeão. Tô aqui usando a camisa aqui do Tottenham. O símbolo aqui do Tottenham aqui atrás de mim. Desde que eu comecei a fazer podcast em 2015, o Tottenham não havia sido campeão. E... enfim, Conta! Europa League, conta! Conta, né? Nesse caso tem que contar. Conta mais do que a Copa da Liga Inglesa. Vamos colocar assim. Ah, pô, mas a Copa da Liga Inglesa é o que eu lembro, né? Eu bato sempre nessa tecla aqui no podcast, né? Que eu sou torcedor... Ah, vale vaga na Champions, então conta. Sim, é um bom prêmio e ainda mais levando em conta o ano que o Tottenham teve, né? A Premier League, muito mal. Entre o Manchester United e o Tottenham, o time que tivesse ganhado hoje dava uma mini salvada na temporada, porque um ano muito atípico, né? Se fosse no Brasil, os dois times não teriam conseguido ali os 45 pontos para escapar do rebaixamento. Enfim, temporada muito ruim do Manchester e do Tottenham, mas o Tottenham deu uma salvada sem o Harry Kane, título sem o Harry Kane. Caio, vamos falar sobre as notícias aí, mudanças de regras. Vamos começar pela mais polêmica, que é uma regra que não mudou. O Tush Push foi votado se seria banido ou não a jogada, né? É uma proposta do Green Bay Packers e não passou. Mas não passou apertado, né? Porque precisava de 24 votos para ser aprovado o banimento. E tiveram 22, né? Então, mais 2 votos, o Tush Push teria sido banido. Eu tenho aqui os times que votaram a favor e que votaram contra. Votaram contra o banimento: Philadelphia Eagles, obviamente, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, New England Patriots, New Orleans Saints, New York Jets e Tennessee Titans. Votaram a favor Green Bay Packers, obviamente a proposta deles, o Chicago Bears, Minnesota Vikings, Dallas Cowboys, Giants, Commanders, Steelers, Bengals, Bills, que não faz sentido quando o time que mais usa Tush Push é o Buffalo Bills. Como que eles votaram pra banir, né? Meio bizarro. Tampa Bay Buccaneers, Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Indianapolis Colts, Houston Texans, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals, San Francisco 49ers, Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Las Vegas Raiders e Denver Broncos. Todos esses votaram a favor do banimento, que não passou. Caio, ficou surpreso com o placar da votação? Achou que ia passar? Achou que não ia passar? Qual foi sua reação ao ver esse placar aí de 22-10? Gabriel, eu achei que fosse passar. Vamos lembrar, a gente tem que lembrar um pouquinho que em abril, né, na primeira das reuniões que a NFL tem entre os donos, em abril, a mudança dessa regra, né, o banimento do Tush Push já tinha sido discutido. Foi algo um pouco mais informal e nessa votação ficou 16-16. Né? A gente sabe que tem 32 times na NFL, 16 votaram a favor, 16 votaram contra. Aí a Liga decidiu meio que adiar essa votação para ficar mais oficial agora em maio. E o objetivo dos times que decidiram esse adiamento era de tentar convencer. Faltavam só 8 times, né? Já tinham 16 votos. E tanto é que o Green Bay Packers, nessa semana, muda até um pouquinho a linguagem da regra, como que seria. Era de não poder ajudar, né,
os times, os companheiros de time não poderiam mais ajudar nenhum jogador que estivesse com a bola correndo em nenhuma circunstância, a não ser se fosse bloqueio. Acabou que mudou essa regra um pouquinho, conseguiu mais 6 votos, mas como você falou, ficou faltando 2. Eu acho que é questão de tempo até passar isso. Ainda mais se o Philadelphia Eagles, que tem um time muito forte, continuar ganhando, a gente pode discutir se é certo ou errado, mas eu acho que os times vão querer tirar qualquer vantagem se o Philadelphia Eagles continuar ganhando e batendo em todo mundo, igual fez nessa última temporada. Mas é isso, eu acho que é questão de tempo, e até lá os times têm que se acostumando com isso, vamos dizer assim. O Philadelphia Eagles, nas últimas 3 temporadas, teve 108 jogadas de touch-push, disparado mais, liderando na NFL, né? O Buffalo Bills vem em segundo com 55, em terceiro é o Chicago Bears, mas é isso. A regra continua, muito possivelmente vai ser discutido de novo daqui 1 ou 2 anos, e talvez chegue a hora finalmente dessa jogada acabar. Mas eu acho que eu sou contra, tá? Eu sou a favor de manter o touch-push como aconteceu. Vamos ver se isso, por quantos anos a mais agora, isso continua. Eu não gosto de ficar em cima do muro sobre nada na NFL, né? Eu sinto que é o meu trabalho aqui como analista de NFL dar minha opinião. Mas eu, sinceramente, no caso do touch-push, eu vejo casos pró e casos contra. Banir ou permanecer com o touch-push. Pensando de forma objetiva, eu concordo com você, Caio. Eventualmente vai ser banido. Porque você não pode esperar que os 31 times vão pensar na justiça do esporte e tal, não sei o quê, enquanto um time tem uma vantagem, consegue fazer uma jogada muito melhor do que os outros, né? Não vai durar muito tempo. Acho que eventualmente você consegue banir. A questão é, o que vai acontecer primeiro? Essa jogada vai ser banida? Ou o declínio natural da linha ofensiva dos Eagles, do Jalen Hurts fisicamente, porque vai acontecer, acontece com todos os jogadores, eventualmente os Eagles vão deixar de ser tão eficientes no touch-push. E aí a questão é de tempo, né? O que vai acontecer primeiro? O touch-push vai ser banido? Ou os Eagles vão parar de fazer o touch-push com tanta frequência porque eles não vão ter mais a mesma eficiência? E nesse meio tempo, vai surgir algum time que vai ter a mesma eficiência dos Eagles? Porque até agora não surgiu. Até agora os outros times não conseguem alcançar o mesmo nível. O Buffalo Bills ele tem um volume consideravelmente alto, mas não tem o índice de aproveitamento do Philadelphia Eagles. Tem outros times que tentaram bastante, mas não conseguem. Então, pra mim é uma questão. O que vai acontecer primeiro? Porque se o Philadelphia Eagles começar no ano ali, não tiver o mesmo aproveitamento, aí vai começar a fazer menos, aí eu acho que as pessoas esquecem e a gente vai olhar pra trás e vai assim, pô, lembra 5 anos atrás que a gente passou a off-season inteira discutindo isso? E eu acho que vai ser uma coisa meio que vai ficar esquecida. E tem 2 pontos interessantes, Gabriel, que parece que as informações que saíram hoje é que na reunião, o Jason Kelce, lenda do Philadelphia Eagles, centro do Philadelphia Eagles, que foi no auge do touch-push, no começo do touch-push, o Jason Kelce era o centro do Philadelphia Eagles, ele está aposentado agora, mas ele estava na sala de reunião hoje para tentar convencer aqueles que estavam querendo banimento da regra, né? Ele estava lá para explicar algumas coisas, e as outras informações que saíram também é que o time até ficou meio tenso entre o dono do Philadelphia Eagles e o Roger Goodell, porque a NFL quer banir o touch-push. O Roger Goodell, ele é a favor, mesmo ele não tendo tanta estatística em relação à lesão. Que o argumento do Green Bay Packers que propôs o banimento, né, é que é uma jogada muito arriscada, que tem jogador que machuca e tudo mais. Só que as lesões, os números, não mostram isso ainda. Vale lembrar que no college football o touch-push não é permitido, mas o problema para a NFL pode vir a ser meio que a jogabilidade, a qualidade do jogo. Se a gente lembrar, na final de conferência Philadelphia Eagles e Washington Commanders, o Washington Commanders, quando estava na goal line, na linha da endzone, começa a fazer faltas em sequências para não deixar o Philadelphia Eagles fazer o touch-push. E aí o árbitro tem até que falar assim, se o Washington Commanders fizer isso de novo, por estar próximo da endzone, a gente vai ter que dar o touchdown para o Philadelphia Eagles, porque isso não é o que o torcedor quer ver. O torcedor não quer ver uma jogada ficar 5 minutos parado só porque o time está fazendo falta de propósito para não deixar o touch-push acontecer. Então eu acho que a preocupação da NFL hoje, além das lesões, também passa um pouquinho o público, como que ele está reagindo em relação a isso. Se continuar os times fazendo o que o Washington Commanders fez no ano passado, que é meio que uma brecha que tem na regra,
Que é meio que você tem que dar o touchdown pro time porque o outro time está prejudicando de propósito. Se isso continuar acontecendo, eu acho que a gente pode ver algumas mudanças maiores em relação a isso, mas acho que esses são os 2 pontos interessantes que a gente tem que destacar. Eu acho que a liga, assim, eu acho que é muito mais a NFL não quer que exista um cheat code, né? Uma jogada ali que seja automática. E como você falou, né? Porque tá na regra. A regra, quando naquele jogo, né? O comentarista de arbitragem lá da transmissão dos Estados Unidos falou, né? Que se a arbitragem identificar que o time adversário tá agindo de má fé pra violar a regra, pra evitar um touchdown, né? Múltiplas vezes, o árbitro tem o direito de dar o touchdown pro time, né, prejudicado. Então, eu acho que seria o pior cenário possível pra NFL, ela tá numa situação que a arbitragem dá um touchdown pra um time, né, que imagina, né. Ainda mais no final de conferência, né, que foi quando isso aconteceu. Então a gente tá falando assim, Philadelphia Eagles de novo, vai estar jogando jogo de playoff praticamente todos os anos, vai estar chegando no Super Bowl, então imagina estar no Super Bowl e se uma coisa dessa acaba acontecendo. Não é o que a imagem da NFL, o que a NFL quer pra imagem dela. E até é interessante, né? Eu concordo com você que eu acho que a NFL como liga preferiria que não existisse mais o tush-push. Mas a NFL, assim, o Roger Goodell, ele trabalha para os donos. Ele não tá acima dos donos, né? Os donos que mandam nele, né? Então ele não pode tomar uma decisão unilateral. E é até interessante nesse ponto ser o Green Bay Packers, que é o defensor dessa mudança, porque o que acontece? O Green Bay Packers é o único time que não tem dono. Ele tem um presidente que é o CEO, assim, de uma empresa, né? E tem um conselho e tal. Então, pro Packers é mais fácil, né? Porque não é um dono agindo, né, sozinho, né? É um cara que não tem o mesmo poder dos outros 31 caras lá, né? Dos outros 31 donos, né? Mas é interessante, eu acho que os Eagles podem ter um ano ruim no desempenho do tush-push, que todo mundo vai esquecer, e eu acho que isso não vai ser mais um problema. Caio, segundo ponto, a NFL aprovou que os jogadores disputem as Olimpíadas, né, no flag football, mas com uma limitação, né? Cada time só vai poder ceder um jogador para cada país, né? Então, cada time vai poder ceder um jogador para os Estados Unidos, obviamente, né? E aí tem jogadores com nacionalidade do Canadá, tem jogadores com nacionalidade do México, com menos, né? Tem um outro inglês e tal. Tem jogadores que têm ascendência, né? Tem, por exemplo, Kyler Murray. Eu não sei se é a mãe ou o pai dele, ou é avós, mas ele tem ascendência da Coreia do Sul, por exemplo, né? E tem tem infinitos países aí que você pode fazer esse caso, né? Achei interessante. Quero ver qual jogador que vai de fato dizer eu vou jogar o flag football. Eu tava conversando com um amigo meu que é engajado com flag football e a preocupação dele é gerar um desequilíbrio muito grande, né? Você tem tanta gente jogando flag há tanto tempo, aí chega na hora do vamos ver, os caras da NFL vão lá e jogam, né? Porque, tudo bem, são esportes diferentes. São. Completamente não, são diferentes. Mas, pô, você coloca um jogador da NFL, não tem como. É um nível de atleticismo completamente diferente. Como é que você acha que vai ser essa adesão, Caio? Você acha que os caras estão falando, mas na hora do vamos ver, vão fazer mesmo? Eu acho que vão. Por exemplo, um cenário que eu tô curioso para ver é o seguinte. Você pega no Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals tem o Chase Brown, que é o running back que é canadense. Em tese, ele é o melhor running back canadense, ele ou o Chuba Hubbard, por exemplo. Mas se o Chase Brown vai, aí o Ja'Marr Chase já não pode ir para representar os Estados Unidos. Mas eu acho que pode. Eu acho que Então, continua um pouquinho incerto exatamente como que vai ser a questão dos elencos. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma seleção de flag football, que já é muito boa. Será que ninguém dessa seleção vai? Como é que essa federação vai reagir? Porque a seleção de flag football é o que está jogando quando ninguém está vendo, e aí do nada nenhum jogador vai pegar só os famosos, né, os bons da NFL. Então como é que vai ser isso? Será que a NFL vai colocar o time americano vai ser só jogador da NFL? Ou será que eles vão deixar alguns caras que já jogam flag football, são profissionais de flag football que não têm o mesmo reconhecimento?
Então, isso eu estou muito curioso para ver, Gabriel. E assim, eu também acho que a habilidade atlética vai ser muito, assim, um absurdo, mas a gente não pode esquecer que são dois esportes muito diferentes, né? É quase que assim, colocar um jogador profissional de futebol para jogar um Society 7 contra 7. Ou sei lá, um jogador profissional de futebol para jogar aí na Kings League, como você citou no começo desse episódio. É futebol? É futebol. É futebol americano? É futebol americano. Mas você tem certeza que você quer desenhadas... discutir Kings League aqui? Seria bom pra eu postar um corte, a gente falando mal de Kings League, porque repercutiria. Não, pode ser aí o Futebol Society, o Fut 7, qualquer coisa. O que eu tô falando é, o futebol americano, claro que o Ja'Marr Chase, o Justin Jefferson, que é o cara que mais parece estar animado para jogar, claro que ele sabe jogar futebol americano. Agora, tem chamadas de jogada específica em flag football que não existe na NFL. Um exemplo claro é, no flag football é muito comum um time fazer o snap com 2 quarterbacks em campo. Porque você faz muito mais passes para trás, os passes laterais, do que na NFL. No flag football é recorrente. Essa adaptação, essa chamada de jogadas, o entendimento disso, da dinâmica do jogo, eu estou muito curioso para ver se de fato os caras da NFL, que são indiscutivelmente os melhores atletas, vão fazer essa transição e se vai ter ajuda, ou quem que vai ajudar, que já está natural no flag football, vai fazer essa ponte dos caras da NFL. Os caras têm múltiplos jogadores em campo que são capazes de passar a bola, né? Não necessariamente uma questão de múltiplos quarterbacks, né? E tem o snapper, que basicamente é um corredor de rotas, né? Mas o cara é o center, né? E eu acho que, assim, claro... Um exemplo, Gabriel, só te interrompendo, só para o pessoal entender. No flag football agora que teve nos Pro Bowl na NFL, no Pro Bowl Games da NFL, o Eli Manning, que era o técnico da NFC, ele meio que tirou um coelho da cartola, que ele colocou que teve o Turpin, o retornador do Dallas Cowboys, de pass rusher para chegar mais rápido no quarterback, porque o Turpin é extremamente rápido. Então isso também vai ser interessante ver. E assim, você não vai ver, tipo, sei lá, o Jalen Carter jogando flag football, né? Porque flag football é para jogadores rápidos, né? O cara ser muito forte, um running back, tipo o Derrick Henry. Derrick Henry, obviamente, ele é muito forte e muito rápido, né? Mas assim, são mais os jogadores mais leves, né? E eu fico pensando assim, vamos supor, mesmo com toda... Eu acho que os outros times teriam, de repente, playbooks mais complexos e tal, mais elaborados. Só que, você bota o Lamar Jackson em campo. Você pode ter todas as jogadas do mundo, mas o Lamar Jackson, ele vai pegar o snap com um touchdown, né? Não tem o que fazer, né? Joga a bola pra cima com o Justin Jefferson 1 contra 1. Não tem o que fazer, e se o jogador tiver uma adesão boa mesmo, aí eu acho que curioso pra ver como é que a NFL vai limitar isso, né? Tem um cara, o Gabriel, que trabalha comigo, que ele é especialista em Jogos Olímpicos, e ele levantou um ponto bom, que cada Olimpíada tem alguns esportes que é meio que tradicional da cidade que está sediando o evento, mas que acabam só ali. Você vai sediar, vai ter esse esporte em um ano e depois não vai ter uma continuidade. Então, para a continuidade do flag football, essa transição que a gente está falando, tudo isso dá certo, e não ter talvez um desnível tão grande entre o melhor time, que a gente espera ser dos Estados Unidos, e o segundo melhor, tudo isso vai ser levado em conta para ver se de fato o flag football vai se tornar um esporte olímpico. Porque, de novo, essa Olimpíada acontecendo nos Estados Unidos é a Olimpíada perfeita para colocar um flag football. Mas e depois? Como é que vai ser? Essa transição vai ser... Tô curioso para ver também. Eu gostaria muito que ficasse, mas eu acho muito improvável. A NFL tá colocando toda a força dela, né? E a gente sabe que a NFL tem muito poder nos Estados Unidos e tem dinheiro infinito, né? Então aí... E vai ter cerimônia de abertura, vai ser num estádio da NFL, né? Então, eles têm muito poder. E você poder colocar o Mahomes, o Jalen Hurts, o Justin Jefferson, o americano que não vai querer ver. Exatamente. Algumas outras mudanças que foram discutidas, né? A NFL aprovou agora, o time vai poder fazer o onside kick em qualquer quarto do jogo, caso esteja perdendo. E o chute vai ser da linha de 34, ao invés da linha de 35 jardas, que, peraí, né? Uma pena. Muita gente nem sabia que você não podia fazer o onside kick em outras coisas. Porque a maioria da vida da NFL, da existência da NFL, você sempre pode fazer o onside kick quando é que você quisesse. Mas é porque recentemente deu aquela mudança, né? E agora voltou. É uma merda e...
eles estão muito longe ainda de resolver o problema do onside kick, né? E eu acho que eventualmente daqui uns 5 anos vai ser aquela coisa de 4ª pra 15, o time pode tentar, né? E vamos ver, conseguir converter a 4ª pra 15 e manter a bola. Eu acho que vai ser algo do tipo. Os dois times, tá confirmado, a partir de agora, seguindo em frente, os dois times vão receber a bola na prorrogação mesmo na temporada regular, né? Antes a regra era só dos playoffs. Faz sentido, é óbvio, né? E a NFL acabou que não foi pra votação a proposta do chaveamento ser por campanha e não os 4 vencedores da divisão e depois aí sim as 3 melhores campanhas fora isso. Que eu fico feliz, eu fico com medo porque parece que tá ganhando muita força, mas eu falei nas redes sociais, falei no Twitter e repito aqui. Eu sou terminantemente contra a NFL mudar o chaveamento de campeões da divisão para ser as 7 melhores campanhas, independente de se o time venceu ou não a divisão. Vencer a divisão tem que importar. E é uma diferença. Eu desafio você aí, ouvinte. Fala as divisões da NBA de cabeça. Ninguém sabe, porque não importa as divisões. E jogos divisionais têm um peso maior na NFL justamente porque vencer a divisão importa. Então, eu acho que seria pior para a NFL. Eu acho que diminuiria um pouco o peso dos jogos de temporada regular em favor de é mais justo, né? Mas, se fosse pra ser justo, a NFL, cada time jogaria 31 jogos, sei lá, jogaria 62 jogos, e de volta e fazia pontos corridos. Não é pra ser 100% justo, é pra ser um produto divertido. E eu acho que tirar os campeões de divisão indo pra ser 1, 2, 3 e 4 é um passo na direção da temporada regular da NFL ser mais parecida com a temporada regular da NBA. E é a última coisa que você quer fazer, porque a temporada regular é um problema grande pra NBA, porque os jogos não importam. Então, eu sou terminantemente contra, Caio. Eu assino embaixo tudo que você falou, concordo muito com isso. É porque parece que todo mundo quer mudar alguma coisa, né? Mas às vezes deixar do jeito que tá faz muito mais sentido. Pela ótica da NBA que você já falou, também tem a ótica que é o oposto, que a divisão acaba valendo demais, que é na NHL, que é no hockey no gelo. Que basicamente você enfrenta nos playoffs os mesmos times das suas divisões. Então, assim, a NFL hoje tem um equilíbrio tão interessante em relação a isso, que a divisão ainda continua valendo muito, os playoffs você tem os confrontos diferentes, na maioria dos casos, os confrontos interessantes, e, de novo, esse assunto de mudar o chaveamento dos playoffs, ele ficou ganhou muita atenção depois que o Minnesota Vikings ganhou 14 jogos e ficou com a seed número 5 da Conferência Nacional nessa temporada que passou agora, mas não vamos esquecer que isso quase nunca acontece, né? Dois times ganharem 14 jogos na mesma divisão é muito raro. E assim, às vezes um time com campanha pior, com 2, 3 jogos, com 2, 3 derrotas a menos, ficar abaixo de 1, faz parte do campeonato. E assim, competitividade, as divisões da NFL têm um ciclo, uma reciclagem muito interessante. Então eu sou a favor, também a proposta, Gabriel, talvez não mude. Tem duas opções. Mudar o chaveamento completo, como você falou, terminou a temporada regular, e aí vai colocar tudo independentemente da divisão, mas também pode ser sugerido mais para frente, se o chaveamento mudar depois da primeira rodada dos playoffs. Então você termina a temporada regular, a seeds continua igual está agora. Aí depois você pega os vencedores do rodada de wild card, com o time que teve folga, e a partir daqueles dos times que estão dos restantes, né? Aí você faz o chaveamento de novo. Não precisa mudar, gente. Os playoffs da NFL estão dando muito certo, não precisa mexer nisso. Vamos preocupar com outras coisas em relação a... E eu sempre tento ser, porque acho que qualquer mudança, a tendência das pessoas é torcer o nariz, né? E mesmo que seja pra melhor. Eu tento ao máximo não ser essa pessoa. Eu tento ser muito mente aberta com esse tipo de mudança. Essa, em específico, eu odeio. Assim como eu odiei quando aumentou de 6 para 7 times de playoffs e quando aumentou a temporada regular. Mas é porque eu acho que tudo isso dilui a importância dos jogos de temporada regular, né? E a NFL é
é gigantesca desse jeito, porque você tem 17 jogos que a maioria deles importam muito mais do que a maioria das outras ligas, né, de temporada regular, né, porque todo jogo tem algo importante, né, tem um impacto na temporada. Antes da gente passar pro top 5 linebackers, uma notícia muito triste, né, que até o Caio me alertou aqui durante a gravação, porque eu não tava conseguindo olhar o Twitter enquanto a gente tava gravando, né, o Gene Irsay, dono do Indianapolis Colts, faleceu aos 65 anos, né, o Caio tá com a nota lá, eu não sei se a causa foi revelada, né, mas ele há algum tempo vinha lidando com problemas sérios de saúde, né, e até chamou atenção, acho que foi ano passado, um vídeo dele lá nos bastidores e tal, ele andando com muita dificuldade, parecia muito debilitado, né, até chamou bastante atenção, eu lembro que repercutiu, a gente falou sobre aqui no podcast. Ele que herdou o time do pai, né, o pai dele, fundador dos Colts, que mudou os Colts de Baltimore, né, pra Indianapolis, e é um dos donos, uma das famílias mais antigas na NFL, né, então o Gene Irsay faleceu aos 65 anos. Tem as causas da morte ou... Não tem, Gabriel. A gente já sabia que ele não estava bem, como você falou, né? E a gente já tinha visto a filha dele, que estava representando muito tudo que o coach tinha que fazer. Ela que estava representando, ela que estava dando entrevista, ela que estava por trás, por exemplo, do draft da NFL. Mas então a gente infelizmente, a gente já sabia que o Jim Irsay não estava muito bem de saúde. Acabou morrendo nessa quarta-feira que a gente está gravando, né? Durante a tarde, com ele no comando, né? O Colts foi para 2 Super Bowls, né? A gente lembra da era Peyton Manning, ganhou um contra o Chicago Bears e acabou perdendo aquele pro New Orleans Saints. Mas ele foi um dos responsáveis por ter feito a cidade, por exemplo, de Indianápolis. O futebol americano virou o esporte número 1. Quando o Colts chega lá, não era. A gente olha o IndyCar Racing, corrida, o automobilismo era muito maior no estado, basquete também, e tudo mais. Exato. Só que aí chega o Jim Irsay e aí vai aos poucos, aí claro que chega o Peyton Manning e eles mudam um pouquinho o panorama de que aconteceu ali. Como eu falei, 2 Super Bowls que os Colts chegaram junto com o Jim Irsay. Sim, e acho que a contribuição recente dele à liga, né, que acho que ele fez, assim, óbvio, né, não é o momento, né, mas os torcedores dos Colts muitos tinham críticas a ele, né, e acho que todo dono, quando vai chegando nessa fase da vida, nem o time, a maioria esmagadora das torcidas não amam os donos, né? Então isso é normal, né? Mas uma contribuição positiva dele foi que ele foi fundamental para a saída do Dan Snyder, né? Da NFL, né? Ele foi um dos caras ali que bateu o pé firme para que ele vendesse o Washington Commanders, né? Então uma contribuição muito positiva dele. Deixa aí o registro, né? E como o Caio falou, né? A filha dele já vinha sendo responsável pela franquia, né? E vamos ver como que vai acontecer, né? Porque a gente já viu, por exemplo, os filhos tentam manter a franquia, mas chega um momento que o dinheiro lá de fora é muito forte, né? Vamos ver se a franquia vai ser vendida, algo do tipo, né? A gente viu, por exemplo, agora o Portland Trail Blazers vai ser vendido, né? Que o dono, né, que era aquele da Microsoft, que me fugiu o nome agora, Paul Allen, que faleceu em 2021, vai vender agora, né, e tanto que... O Denver Broncos aconteceu isso também, né, quando a família do fundador do Walmart comprou ele, foi vendido justamente por uma situação muito parecida com a do Jim Irsay. O próprio, a irmã do Paul Allen, que herdou os times, ela não vai vender o Seahawks, né, pelo menos por enquanto, mas vai vender o Portland Trail Blazers. E um time que tá num litígio assim é o New Orleans Saints, né? Porque os filhos estão brigando, porque o time foi herdado pela viúva, né? Do antigo dono, né? A Gayle Benson. E, enfim, tá registrado aí. Ainda bem que a gente ainda tava gravando, ainda pôde registrar aqui o Gene Irsay, que era uma figura, né? Ele era um cara... tinha uma coleção de guitarras, né? Tinha guitarra usada pelos Beatles e tal, né? E ele participou de uma propaganda da Manningcast também, né? Ele era uma figura. Mas vamos seguir agora. Eu vou me despedir do pessoal do que tá no feed aberto. A gente vai falar agora top 5 linebackers, né? A gente vai debater, eu e o Caio Miari. Se torne apoiador, link tá na descrição. A gente
tem um episódio por semana sobre NFL, um episódio por semana sobre NBA, ambos exclusivos para os apoiadores, além dos episódios do feed aberto. E a gente tá fazendo sempre um episódio por semana do Top 5 aqui no feed.